Olá galera, bom dia! Tô aqui com mais um vídeo e hoje o tema é um pouquinho mais sensível, mas eu estou confiante para falar desse assunto, pois é algo que eu já consigo falar sem sentir emoções. Há um ano atrás, mais ou menos foi no mês de setembro, eu tive um aborto espontâneo, só que no mesmo ano de 2021, eu também tive no mês de fevereiro, e a gente não sabia o motivo nem a causa. E quando foi na véspera de agosto de 2021, eu sentia muitas dores e eu não sabia o porquê, eu sentia muita cólica. E com tudo isso, comecei a buscar um médico, fui atrás para descobrir o que é, um sangramento atípico. E nisso o médico falou que o meu endométrio estava espessado, estava com espessamento endometrial e precisava fazer uma raspagem. E então a gente estava providenciando tudo para poder fazer o que o médico tinha indicado. Conversei com a minha mãe. Minha mãe mora no Pará e com isso a minha mãe ia, que era pra poder ficar comigo. Quando ela chegou lá, ela falou assim: minha filha, vamos ver a opinião de outro médico, vamos procurar outras opiniões. E nisso era de agosto para setembro. E aí fomos atrás de outro médico para pedir a opinião deles. Aí nisso, quando chegamos com um especialista e tudo mais, e ele falou assim que não precisaria fazer e que iria passar mais exames mais específicos, que era para poder descobrir o que realmente estava acontecendo. E aí eu marquei todos os exames, fiz, e numa terça-feira, dia 14/9, eu ia fazer a ultrassom. E aí fui fazer. Minha mãe tava lá, meu irmão também, que meu irmão foi para o aniversário dele comigo. E nisso, quando eu fui fazer a ultrassom, eu fui sozinho. E era pela manhã, eu ia fazer o exame e de lá eu ia pro hospital onde eu trabalho, que era bem próximo. E quando eu cheguei para poder fazer, eu entrei pra sala e era uma médica. E eu vi a médica meio que espantada e falou assim: você fez algum beta-HCG? Eu falei assim: sim, fiz, porque antes de tudo isso eu já tinha feito 3 exames e todos deram negativo. E aí ela falou assim: tem certeza? Aí eu falei sim. Só que ela não me disse nada, então eu já fiquei aflita ali, porque ela não me disse nada, não queria falar, e ela falou que era melhor esperar pelo médico. E aí o meu coração já ficou angustiado, pra saber o que tava acontecendo. E aí eu liguei pra minha mãe chorando quando eu saí de lá, e esperando o resultado sair, que ia sair pela tarde. E eu cheguei no hospital, falei pra minha coordenadora, falei pra minha supervisora, falei para o pessoal que trabalha comigo. E todo mundo naquela expectativa de sair esse resultado. E quando foi por volta de umas 3 horas da tarde, saiu o resultado. Só que saiu só a ultrassom. E aí eu não entendia direito o que tava lá, nem nada. E a gente levou pro médico que tava de plantão. E ele olhou. Quando ele olhou, ele já foi dando parabéns e eu sem entender nada. E aí eu comecei a chorar. Meu mundo ali parece que tinha acabado. Comecei a chorar. E fiquei nervosa. E eu só sabia chorar. Eu não sabia nem o que tava acontecendo. Aí, quando saiu o laudo, né, dizendo útero gravídico e nananã. E eu, meu Deus, isso não tá acontecendo comigo. E a ficha parece que não caía. E eu tava muito nervosa com tudo isso. E aí eu fui pra casa, terminou o plantão, fiquei no plantão, né? Terminou o plantão, aí minhas amigas fizeram surpresa pra mim chegar em casa e contar pro pessoal e tudo mais. E aí quando eu cheguei em casa, conversando e tudo mais, e na hora que eu falei assim, eu tenho um negócio pra contar pra vocês, meu irmão já foi falando, tá grávida. E aí eu já fui contando. Nisso todo mundo chorou, todo mundo muito alegre. E a gente tava naquela felicidade sem tamanho.
que só Jesus pra dizer como a gente tava feliz. Minha mãe me abraçou, e aí a gente comemorando, e aí tudo bem, tava tranquilo. Liguei pro meu médico, falei pra ele que o resultado tinha saído, e aí ele foi me dar parabéns, e a gente ia dar início às consultas, pré-natal e tudo mais. E aí ele pediu pra eu voltar lá, que ele ia passar novamente outro ultrassom mais específico e tal. E aí, quando isso foi se eu não me engano, foi uma terça-feira. Quando foi na quarta-feira, na quinta, aliás, eu fiz novamente o exame. E na quinta-feira eu ouvi o coraçãozinho batendo, eu tava sozinha, então pra mim assim, foi a maior emoção da minha vida. Eu acho que só quem passou por isso sabe que é o maior sentimento da vida de um ser humano. E aí, nesse mesmo dia, eu tive um pouco de sangramento. E aí eu já fiquei meio nervosa, né, devido já ter tido acontecido outro aborto no início do ano, só que o outro eu já não sabia, quando eu vim saber já estava acontecendo, então eu não sofri tanto. Mas já aí eu comecei a ter um sangramento, e aí fomos pro hospital, fomos à noite pra maternidade, fiquei tomando medicação pra poder segurar o neném. Aí o médico fez exame e tudo mais. Aí tava indo pra lá pra poder tomar as medicações intravenosas, que era pra poder segurar o neném, tomando medicação em casa. E continuou esse sangramento. O médico disse que esse sangramento poderia ser normal, que era um sangramento de fixação do feto, nananã. E nisso a gente tava tranquilo com isso, tomando as medicações, tudo bem. E aí quando foi no sábado à noite, no sábado, aliás, à tarde, esse sangramento começou a aumentar. E eu já comecei a ficar mais nervosa. E sábado de manhã eu fiz uma ultrassom. E aí a gente já não conseguiu mais ouvir os batimentos. E aí eu já tinha ficado bem abalada com tudo isso. Eu fiquei muito triste, só Deus sabe do meu coração como é que eu fiquei. E aí eu entreguei pra Deus, pedi muita força a Deus. E aí no sábado, quando foi por volta de umas 9 horas, eu tava deitada com a minha mãe conversando, fazendo planos. Eu senti uma cólica muito forte. E aí quando eu fui ao banheiro, um sangramento muito forte. E era muita dor. Começou as dores. Era muita dor, muita dor. E nisso, era por volta de umas 9, foi só aumentando. Era 9 horas da noite e eu não queria ir pro hospital. E as contrações vinham e eu com muita dor. Eu acho que assim, a dor da sensação de estar perdendo era maior do que a dor física. E aí, quando foi mais ou menos meia-noite, minha mãe falou assim, não, tu tem que ir pro hospital, não tem que ir pro hospital. E aí fomos pro hospital. Quando chegamos no hospital, a médica falou assim, que sentia muito, que realmente estava tendo um aborto, queria me internar para poder fazer a curetagem, e eu não queria. Eu não queria de forma alguma fazer, eu queria que meu corpo expulsasse naturalmente. E nisso, eu aguentei. Era muita dor, muita cólica, e foi a noite toda nisso, e deu meia-noite, nada, deu 1 hora, e eu já não tava aguentando mais. Quando foi por volta de 2 horas, eu comecei a clamar, o Senhor tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, eu não aguento mais sentir essa dor. Aí quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, quase 4 horas da manhã na verdade, eu consegui expelir tudo. A gente não conseguiu fazer a biópsia porque foi no banheiro, e eu consegui. Foi assim, acabou a dor. Ali tinha acabado a dor física, mas parece que tinha ficado um vazio dentro de mim. E quando eu já saí do hospital, já era quase 6 horas da manhã, o dia já tava claro.
foi a madrugada inteira. E minhas pernas doíam muito, muito cansaço. Aí eu cheguei em casa, eu fui dormir e parece assim que eu tinha vivido uma noite de terror. E parece que era mentira tudo aquilo. Parece que a ficha não tinha caído. O motivo de eu estar contando tudo isso que aconteceu foi daí que desencadeou uma ansiedade, um estresse emocional e uma depressão. Tudo começou daí. Foi um dos motivos principais de eu ter deixado tudo, minha vida. Minha vida pra mim não tinha mais sentido, tinha acabado ali. Eu não entendia por que Deus tinha feito isso, eu não entendia por que eu tava passando por aquilo, porque Deus tinha tirado meu filho de mim. E eu tava arrasada com tudo aquilo. Eu não compreendia de forma alguma. E pra mim não tinha explicação, não tinha um conforto. Eu só chorava. E comecei a... Minha mãe tava lá e a gente pedia... Eu orava muito, pedia muito força a Deus. Só que eu não queria entender. Eu não queria compreender aquilo. Eu só questionava e só questionava por que comigo. E, na verdade, depois eu fui descobrir que era o terceiro aborto espontâneo que eu tinha. E aí foi então quando eu resolvi buscar outro médico para saber por que comigo, o que estava acontecendo comigo. Com isso, fui buscando, fui procurando, pesquisando quais os médicos em Goiânia que tratava e tudo mais. Encontrei uma ginecologista maravilhosa, a doutora Cristiane. Aí fui com ela, conversei muito com ela, pediu vários exames. Aí nesses exames ela viu que tinha alguma coisa errada comigo em questão da proteína S. Meu corpo tem a deficiência da proteína S. E ela me encaminhou para o reumatologista. Chegou no reumatologista, ele pediu para me encaminhar para hematologista. Hoje eu faço acompanhamento com a doutora Carolina, que é hematologista. E foi ela que descobriu que eu tenho. Eu tenho uma deficiência da proteína S no meu corpo. Eu cheguei a tomar a vitamina K para ver se ela aumentava. Não aumentava. Isso quer dizer que meu corpo, o sangue coagula mais fácil. Por isso que a placenta, os vasos da placenta se rompem mais fácil. Isso leva à trombofilia. E tive um trombo na minha perna direita, nesse aborto. Então foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então quando eu descobri que eu tinha essa doença, que eu tenho essa deficiência no meu corpo, não sei ainda explicar direito como tudo acontece, porque tudo pra mim é muito novo. Descobri logo, comecei o tratamento tem 2 meses, então é um assunto muito assim complicado de entender. Ainda não comecei a tomar as medicações específicas, porque eles estão estudando o meu caso. Agora eu vou passar pro médico geneticista, porque veio uma alteração nos meus cromossomos. E o que ela sabe é que é hereditário. E tem uma alteração. Então, assim, isso é o motivo das causas. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Minha cabeça virou. Então, pra mim, eu ficava questionando a Deus, por que comigo, por que essas coisas tinham que acontecer justamente comigo. E a gente não entende. A gente não entende, a gente não compreende. E eu comecei a me excluir de tudo. Eu não queria mais sair de casa. Eu só queria ficar trancada dentro do quarto. Eu chorava dia e noite. No hospital, no meu trabalho, começou a ficar... Pra mim, começou a ser um fardo. Às vezes eu queria ficar no hospital, pegar plantões, pra não ter que ir pra casa. Eu ficar lá vários dias, assim, pegava um plantão atrás do outro, pra não ter que ir pra casa, ocupar a minha cabeça. E nisso foi desencadeando uma ansiedade sem fim. Que eu vou entrar mais detalhadamente no outro vídeo, que eu vou falar sobre isso, sobre a ansiedade. No entanto, é isso que eu queria contar pra vocês sobre o que aconteceu comigo. A trombofilia, muitas pessoas estão descobrindo ela na gestação. Às vezes não sabem as causas, muitas das vezes não têm acesso a médico nem nada, muitas das vezes não sabe o que não entende.
mas é uma doença que causa trombos, é uma doença que mata, é uma doença que destrói muito, porque quantos filhos você pode perder devido a ela. E então, assim, é um assunto que ainda é um pouco desconhecido, não é tão falado sobre isso. E então, no qualquer coisa, eu falo mais sobre isso, peço mais informações aos meus médicos sobre isso, para falar em outro vídeo. E se vocês gostaram, comentem aí, compartilhem, curtam e não deixem de me seguir lá no Instagram. E foi isso.